A paz do Senhor Jesus, sou Vando. Quero contar aqui uma rápida experiência que eu tive hoje, falando com Deus e estando em um lugar. E esse lugar nada mais é do que a Igreja de Cristo. Eu quero trazer para você que lê a palavra, encontra dificuldade em interpretação, em direção, em saber como fazer. Nós já sabemos que quando o homem pecou, Deus tem feito de tudo para que o homem compreenda a mensagem da cruz, para que o homem veja a salvação. Em todo o tempo Deus tem falado de salvação. E hoje, nessa experiência, eu encontrei algo diferente no mesmo lugar. Eu encontrei 3 interpretações e uma delas eu pude fazer parte. Eu quero contar aqui um pouco para vocês. Por quê? Porque ali eu encontrei uma interpretação da palavra lida, visível e compreensiva para ouvintes, para que pessoas que enxergam. E ali eu vi que pessoas que muitas vezes a gente fala, eu leio e não consigo compreender a mensagem, mas eu quero dizer que Deus tem um esclarecer para a sua vida quando você e eu lemos a palavra. E nesse culto eu encontrei um intérprete de Libras. Para quem é surdo, ali tem uma mensagem, tem alguém ali, Deus preparou alguém, Deus levantou alguém, Deus levantou uma equipe, que ali eles vão fazer o quê? Ouvir a mensagem e vão transmitir com sinais para as pessoas surdas, para que não venha faltar o quê? A palavra diária, a palavra de Deus, a salvação, o compreender do que é o céu. E nesse mesmo culto eu encontrei agora uma terceira posição. Eu já falei da primeira, que seria uma palavra falada, como o pastor estava pregando, né? Falando, glorificando o nome de Deus. A segunda mensagem de tradução era de Libras, né? Alguém ali interpretando para um surdo também conhecer o céu, falar das coisas de Deus. E agora uma terceira, que hoje eu tive essa experiência, quero compartilhar com vocês. Não sei se você já teve essa visão ou compreensão, ou já tem visto isso em algum lugar. Um cego surdo. Eu quero dizer que Deus levanta e prepara pessoas para falar do amor dele. Então olha só até onde o amor vai, e tem muito mais, acredito. Essas são as 3 coisas no mesmo culto que eu enxerguei, a qual Deus tem falado comigo e hoje está falando com você, e você vai assistir daqui para frente. Uma interpretação para uma pessoa cega e surda. Se você não conhece, mas tem sempre um lugar, tem sempre alguém que Deus vai preparar, vai levantar para colocar em lugares assim, para mostrar a salvação, a palavra, mostrar o amor dele para mim e para a sua vida. Se você é ouvinte e você enxerga e fala, eu não vou buscar, eu nunca li, não vou ler, só vou ficar ouvindo, mas busque, porque quando você não vai, tem sempre alguém buscando, tem alguém que ama esse céu. Quero aqui glorificar Deus por este grupo, por este povo que tem feito isso, por essa oportunidade também. E aqui vocês vão assistir aí o louvor e a adoração, a palavra pregada, a palavra dita e a palavra interpretada para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe, bom culto. Deus vai levar Elias para confrontar Baal no Monte Carmelo. Aquele Monte Carmelo, quando eu estive em Israel, perguntei para o guia, aquele monte, ele não é um monte, ele é uma extensão muito alto. E ele falou, pastor, sabe por quê? Deus fez com que Elias subisse ao Monte Carmelo para desafiar Baal, porque quando o fogo desceu do céu sobre o monte, em todo o altar que Elias tinha preparado, porque o altar de Deus estava em ruínas, não havia mais sacrifício. Todo Israel enxergou aquele fogo em cima daquele monte, porque de onde eles olhavam, eles viam o Monte Carmelo. E Elias, então, Deus estava levantando Elias para matar os profetas, para acabar com o reinado de Baal na nação e fazer com que o povo voltasse para Deus. Só que para Elias enfrentar essa batalha, ele tinha que entrar na escola de Deus, ele tinha que ser preparado primeiro. Aleluia. Nós somos soldados de Cristo. A gente tem que entender que a gente está numa batalha, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando. O diabo odeia você, ele quer acabar com você, e você precisa guerrear.
com as armas espirituais de Deus. Guerrear pela sua vida, pela sua família, pelos seus parentes, pela sua cidade. Mas para isso você tem que entrar na escola de Deus. Você tem que aceitar a escola de Deus, os critérios da escola de Deus, os limites. E então Deus começa a trabalhar. Eu quero destacar alguns princípios da escola de Deus. A primeira coisa, a escola de Deus é um lugar onde Deus nos ensina que os seus caminhos não são confortáveis. Os caminhos de Deus são gloriosos, mas não são confortáveis. Os caminhos de Deus são de vitória, mas não são confortáveis. É o caminho de cruz, de renúncia, de matar você mesmo, de viver não a sua vida, mas a dele. Aí é guerra, é batalha contra você mesmo. Isso vai tirar você do sofá, isso vai tirar você da internet, isso vai tirar você das redes sociais. Eu estou falando você que quer entrar na escola de Deus. Você quer ser um homem ou uma mulher de Deus diferente, usado e ousado na presença. Você que não quer ser mais uma multidão das igrejas, estou falando para você. Tem algumas coisas que eu não tenho rede social, não tenho tempo de ficar perdendo com isso, seguindo pessoas que não, vazias, pessoas, irmãos, que não tem nada para me oferecer. Eu sigo uma única pessoa e ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu sei que eu sou criticado por isso, mas eu não tenho rede social. A única coisa que eu tenho é um WhatsApp. Quer falar comigo? Manda uma mensagem. Mas isso eu determinei no meu coração. Eu quero chegar, e vou chegar inteiro em nome de Jesus. Estou criticando quem tem rede social, porque tem gente que sabe usar, mas como eu sou intenso em tudo, eu prefiro nem ter. Versículo 2: Então o Senhor disse a Elias, olha aí, vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Deus está tirando Elias de um conforto e de um confronto com Acabe, e Ele está levando Elias para um lugar deserto, onde só tem um riacho. Nada foi revelado a Elias, como para Abraão também não. Sai da tua casa, da tua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, o meu caminho não é confortável, Abraão. Você é rico, você tem tudo aqui, mas agora eu vou tirar você do conforto, porque eu quero realizar em você uma grande obra. Vou fazer de você uma grande nação. Aleluia. Eu tenho algo grande para você, por isso você tem que sair do conforto. Muitas vezes esses caminhos passam por desertos, passam por cavernas, por mares, por perseguições, por tempestades. Deus nunca abandona, mas você vai passar. É verdade. São caminhos difíceis. Aleluia. São caminhos de sofrimento. São tempestades no meio do mar que acontecem, que vem provar a nossa fé. Andar com Deus é complicado, andar com Jesus é complicado. Por quê? Porque o andar dele é santo, o andar dele é justo e o nosso é errado. A gente tem que se aprumar. Ele fala, toma sobre vós o meu jugo. Ou seja, o jugo é o boi que tem aquela canga no pescoço. E normalmente colocavam um boi experiente com um boi novinho, para eles
experiência, aprender com a experiência. Jesus está falando: eu sou esse boi experiente. Pega a canga, anda comigo. E andar com Ele não é fácil, porque a gente quer ir para lá, e Jesus quer ir para lá. Porque Deus não colocou Elias num lugar maravilhoso? Porque foi para aquela região seca. Uma região abandonada, uma região ameaçada pela seca. Porque Deus escolheu um lugar sem nenhum conforto para Elias, sem beleza. Tirou Elias do seu lugar, tirou Elias da sua cama. Agora ele vai ter que dormir em cima de uma pedra, à beira do riacho de Querite. Jesus falou: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz dia a dia e me segue. Ninguém vai para uma balada com a cruz nas costas. Ninguém sai com uma cruz nas costas e a multidão aplaudindo. Cruz é vergonha, cruz é morte. Quando o pecador carregava a cruz, todo mundo sabia: ele está indo para a morte, ele está carregando a própria cruz. Daqui a pouco ele vai ser morto. Carregar a cruz é carregar a própria morte. Jesus morreu por mim, agora eu morri com Ele. Estou crucificado com Ele. É o caminho. É dizer não para o pecado, isso é renúncia. Dizer não para aquilo que a gente gosta. Muitas vezes não é pecado, mas é fardo, é peso. A pessoa vai perder a vida de oração. Ela não ora mais, porque agora não tem mais tempo, agora ela está enfiada em tanta coisa. E talvez o que você está fazendo não é pecado, mas é peso. Como é que um soldado vai carregar um monte de peso? Ele foi para aquele lugar, não foi para comer carne, nem beber, nem comer pão. Ele foi para aquele lugar para orar. Deus tira ele do centro das atenções e leva ele num lugar deserto para ele orar, para ele buscar a face do Pai. Deus queria preparar Elias para a grande batalha contra Baal. Quando a palavra fala, eu grifei esconde-se. Essa palavra no hebraico é a mesma usada para prepara-te. É a mesma. O esconder está ligado ao preparar, ou seja, o soldado, quando ele ia se preparar, ele tinha que se esconder. Ele ia para um quarto, ele ia para trás de uma pedra para pôr a farda. Ele não se trocava no meio de todo mundo. Ele ia para um lugar secreto para se preparar, para colocar o escudo, a espada, para colocar toda a sua roupa, a armadura, tudo era no esconderijo. Jesus falou: quando você orar, entra no teu quarto. Isso fala de privacidade. Fecha a porta. Isso fala de intimidade. E então orarás a teu Pai que está no secreto, e o teu Pai que vê no secreto te recompensará publicamente. Ou seja, você vai ganhar batalhas e todo mundo vai ver como você será bem-sucedido. A batalha que você ganha vai ser dentro do seu quarto. Você já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Ela ganhou a batalha dentro daquele quarto. Porque quando você está numa batalha, e nós estamos, nós precisamos nos colocar de joelho até que Deus nos levante, nos coloque de pé. Quem vai nos colocar de pé é o Senhor. Até você ver aquela pessoa salva,
se põe de joelho. Até você ver sua família salva, abençoada, se põe de joelhos. Até Deus te colocar de pé. Aleluia. Ele leva Elias para preparar Elias. Você vai lá para aquela região e você vai se preparar. Haverá uma grande batalha e eu quero preparar. Elias recebeu o treinamento de Deus. Deus falava com ele naquele lugar. Não tinha nenhuma atração. Porque a segunda coisa, na escola de Deus nós aprendemos a depender totalmente dele. Pastor, eu dependo de Deus. Muitas vezes não. A gente tem o dinheiro, a gente compra, a gente não pergunta. Eu sou colecionador de relógio, então eu gosto de um, eu vou lá e compro. Esse dinheiro você não era para dar para missões? Para o missionário que está no campo, está lá na China, está lá no Sudão? Por que você está fazendo coleção de relógio? Por que não faz coleção de vidas? Por que não ganha vidas com esse dinheiro? Por que não investe em ele? Beba a água do riacho, Deus está falando para Elias, e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem, foi Deus que deu ordem para esses corvos lhe trazerem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à noite e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Só até aí. Deus tinha levado Elias para o deserto, para o riacho. Não era um hotel 5 estrelas. Deus não levou Elias para um lugar confortável. Deus estava agora ensinando Elias que a dependência dele em Deus ainda tinha que melhorar. A dependência ainda tinha que ir para um nível maior. Porque mesmo ele passando pela escola de Deus, quando Jezabel disse avisou que iria matá-lo, quando ele destrói todos os altares de Baal, Jezabel promete que vai matá-lo, Elias entra em confusão mental, ele entra em depressão, ele quer morrer. Senhor, tira minha vida, acabou. Fiz o que tinha que fazer, agora essa doida está querendo me matar, estão querendo me tirar a vida. Senhor, para mim chega. Imagina se ele não tivesse sido preparado. Qual é a dependência de Deus? E ele anda 40 dias. Deus fala, agora você vai voltar. Lá no capítulo 18. Tudo que ele andou, porque quando a gente não tem dependência de Deus, a gente anda mais do que o necessário. Como o povo no deserto, 40 anos, em 40 dias eles entravam em Canaã, mas se eles desobedeceram, não dependeram, ficaram 40 anos. Quando você não depende de Deus, você fica dando volta em círculo. Como crente, você não cresce, você não sai do lugar, você não é exemplo para ninguém. Deus prepara, irmãos, os corvos para trazer pão e carne de manhã e à tarde para Elias. E não era carne assada. Todo mundo gosta de carne assada, mas não era. E ele bebia a água do riacho, comia e lá bebia sua água. E o resto do tempo ele ficava dormindo? Não, ele entrava em oração. Ele dobrava o joelho em cima daquela pedra, dentro daquela caverna, e ele orava, ele buscava a face do Eterno, ele tinha comunhão com o Criador. É porque
Deus estava ensinando o segredo da dependência para Elias. Havia seca em Israel, não tinha água, não tinha comida, no mundo inteiro. E ele estava aprendendo a depender de Deus na seca. Tudo corria conforme a palavra do Senhor. Só que cada dia que passava, Elias notava com certeza que as águas do riacho estavam ficando menos, estavam se acabando. Será que ele ficou preocupado? E Deus, ele permite muitas vezes a fonte ir secando aos poucos, para a gente depender dele. Porque eu vou buscar a Deus, eu vou clamar a Deus quando eu estiver numa necessidade. Quando tudo está correndo bem, eu tenho do bom e do melhor, eu tenho o conforto que eu quero, então eu não vou depender de Deus. Mas quando vem uma necessidade difícil, algo muito difícil, eu vou para os pés do meu Deus. Você vai para os pés do seu Deus. Há uma dependência nas dificuldades. Por isso que Deus permite as provas. Quando nós seguimos as ordens do nosso Deus, nós esperamos que a bonança, a fartura nos acompanhe, e não é bem assim. Um dia, Elias come o pão de manhã, e a carne, e à tarde, os corvos não chegam. Ele olha para o céu, não em busca de Deus, mas vendo se os corvos estão vindo, e eles não vêm. Aí ele pensa, bom, ainda bem que eu tenho uma caneca aqui, eu vou buscar um pouco de água, vou encher a barriguinha de água. Quando ele chega no riacho, não tem mais água, acabou tudo. A terra está seca, a água foi embora e não tem mais, a fonte secou. Elias questionou a Deus? Não. Ele ficou desesperado? A Bíblia não fala isso. Ele murmurou? Deus, eu estou te obedecendo, e olha o que o Senhor permitiu. A fonte secou, não foi porque Elias desobedeceu a Deus. Muitas vezes a gente acha porque a fonte seca é porque algum pecado a gente está cometendo, e não é assim. É a escola, ensinamento. Deus está te ensinando a depender dele. Elias não ficou bravo. A Bíblia não fala que ele deitou no chão, começou a bater as pernas, as mãos e gritar, ó Deus, não. Elias se mantém calmo. Ele sabe que a situação estava difícil com o riacho, agora piorou sem o riacho. Ou Deus traz a provisão, ou em 3 dias ele é um homem morto, porque sem água ninguém vive, numa sequidão e num sol escaldante. Ou Deus age, ou eu vou virar comida de chacais. O que você faz quando a fonte seca na sua vida? Lá no deserto, quando a fonte secou, não tinha água, não tinha comida, o povo desesperou, e o povo começou a criticar Moisés, xingar, criticar Deus. Trouxe a gente para cá para matar. Esse povo não caiu lá no deserto. Não é esse povo o povo de Deus. O que você faz quando a fonte seca? Quando a fonte seca, você pode ter certeza que Deus está preparando um outro plano para você, um plano melhor. Glória a Deus, aleluia. Nunca se esqueça disso. O melhor não significa um plano mais glorioso, mas é um plano que vai te dar mais crescimento ainda.
Porque o plano de Deus, caminhos não são confortáveis, mas os planos é para o nosso crescimento. Porque Deus tem um alvo na nossa vida, que nós sejamos parecidos com seu Filho Jesus Cristo, que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, que nós cheguemos à medida de Cristo, que nós sejamos como Ele é. Esse é o desejo de Deus, que nós sejamos imitadores de Cristo. E para isso Ele tem que trabalhar, e vai ter que arrebentar com o velho homem que está dentro de nós. Porque tem gente que fala: pastor, eu recebi uma profecia, que a pessoa chegou e falou: Deus vai fazer você prosperar. Deus vai fazer, você vai ganhar muito dinheiro. Irmãos, desculpa, eu tenho dificuldade para entender isso. Jesus falou assim: é difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Se o dinheiro é tão bom, por que deixa o cabra fora do céu? Se é Deus dando dinheiro para o cara, por que Deus dá dinheiro e joga para o inferno? Pastor, então o pastor é contra o crente ser rico? Não, porque quanto mais você vai ser rico, Deus vai te dar dinheiro, é para você investir mais no reino. O seu dinheiro não é para você sair por aí com o jet ski, dando cavalo de pau, se apresentando para as menininhas, mas é para você investir em missões, investir no reino, ganhar almas para Jesus. Ele pode te dar milhões, invista no reino. Eu visitei com o Bill uma escola lá no Nordeste do Sertão, de um pastor. A escola custou milhões, uma escola de primeiro mundo, uma coisa linda, tudo computação, e as crianças uniformizadas, tem mais de 100 crianças. Quando eu fui, agora tem muito mais. E ele falou: pastor, tem um empresário na igreja, ele financiou esta obra. Ele é o dono de um laticínio lá na região, faz queijo, faz um monte de coisa, e Deus está prosperando esse homem, e ele está pondo milhões aqui, e todo mês, porque ainda não tem aluno suficiente, tem um déficit de 20 mil reais, e todo mês ele oferta 20 mil reais para cobrir os professores, pagar todo mundo. O cara é rico e o dinheiro vai para a obra. Pastor, é pecado passear? Não, vai, passeia, vai lá, mas não esquece do Senhor, não esquece de onde Deus te tirou, não esquece do mundo que está indo para o inferno, as pessoas que não, e precisamos. Jesus fala: rogai ao Senhor da seara para enviar trabalhadores para a sua seara, porque os trabalhadores são poucos. Tem muita gente dentro das igrejas, mas poucos trabalham. E tem pessoas que trabalham e precisam trabalhar de tempo integral, precisa de um sustento, e muitas vezes você tem condição de sustentar com aquilo que Deus está te dando financeiramente, e muitas vezes a pessoa prende para ela mesma. Jesus fala: louco, se esta noite te pedirem a tua alma, o que você tem preparado, para quem será? Assim é todo aquele que é rico para consigo mesmo e não é rico para com Deus. Quando Deus fala: eu vou te fazer prosperar, Deus está falando: você vai ser uma bênção na minha mão, você vai andar comigo, eu vou abençoar a sua família, seus filhos serão salvos, você, toda a sua família, a sua descendência. Isso é prosperidade. A gente olha para a prosperidade só em dinheiro. Isso é moeda de troca, isso é César, isso é mamon. Precisamos para trocar por comida e alguma outra coisa, mas isso não é o nosso Senhor, não é o foco da nossa vida. Ganhe dinheiro o máximo que você puder, mas não deixe a obra de Deus, não deixe de cultuar. Não deixe de servir a Deus, de ser dentro de uma casa de paz, de participar do GD, de servir a Deus. Não deixe, porque no dia que você deixar para ir atrás das coisas do mundo, você vai secar como esse riacho do Querite.
isso não é um mau ser, é Deus. Chega, igreja, é hora da gente acordar. Estamos indo para a batalha comendo um cachorro quente, tomando Coca-Cola. Vamos parar com a brincadeira. Vamos para cima, para os pés do Senhor. Esse velhinho aqui de 64 anos tem acordado 4 e pouco da manhã todo dia para poder orar por vocês, clamar a Deus pela vida de vocês, pela minha família e pela minha própria vida. E Deus não me dá descanso, Senhor. Agora eu vou para o interior, né? Deus fala: acorda, você não pode parar. Eu quero você ajoelhado nos meus pés, filho. Eu te amo, eu te chamei, e você não vai descansar enquanto eles descansam, você vai batalhar por eles. Quando eles saem para trabalhar de madrugada, muitos nas vans escolar, outros pegando o ônibus, trem, você vai clamar pela vida deles. É o caminho do Senhor, é a escola. Deus já preparou um novo plano quando a fonte seca. Sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a palavra a ele, palavra do Senhor dizendo, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei, é uma ordem de Deus, ali a uma mulher viúva que te sustente. Amados, quando nós dependemos de Deus, a fonte pode secar. O que não pode secar é o nosso amor por Deus, é a nossa dependência de Deus. Não pode secar a nossa alma, não pode secar a nossa alegria no Senhor, não pode secar. Ele é a razão da nossa vida, o resto é resto. Jó um dia falou: Senhor Deus, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Isso é escola. O nosso espírito não pode secar, nossa vida de oração não pode secar. Eu parei de orar porque é tanta luta. Aí que você tinha que orar, meu filho. Ah, pastor, é tanta decepção. Aí que você tem que buscar a face do papai, porque ele não te decepciona. Olhando para Jesus firmemente, faça o que ele faz, o que ele fala, o que ele fez. É fácil seguir as ordens do Eterno quando estamos desfrutando de um manancial. E aí então, ele tira Elias de um lugar difícil e ele manda Elias para um lugar pior, para Sidom. Sidom era a terra de Baal, cidade natal de Baal. Ele está mandando Elias para a cidade natal de Baal. Ele era o rei dos Sidônios. E ali tinha uma mulher, essa mulher era viúva, pobre, tinha um filho. E ele falou: eu já ordenei, ela já sabe, ela vai te sustentar. E ele chega na porta, na entrada de Sidom, e ele vê aquela mulher pegando gravetos. Ele fala: traz um bolo para mim, um pão, traz uma água. Depois ele pede um bolo. Quando ela vai buscar, ele pede um bolo. Ele está com fome, com sede. Eu não pus lá, mas olha o que ela fala. Ela diz para ele assim: tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em minha casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha,
e um pouco de azeite no fundo de um jarro. Pouquinho. Eu estava agora apanhando alguns gravetos para preparar minha última refeição. Eu e meu filho íamos comer e depois esperar a morte. Está tudo seco e ninguém tem nada para ninguém. O que eu tenho é isso. Já falei com meu filho, isso é eu falando, que nós vamos comer e morrer. Não tem solução. Ela não conhecia Deus. Elias, porém, disse a ela: não tenha medo, faça o que você acabou de dizer. Pega graveto e faça o pão, o bolo. Mas primeiro, traga para mim, faça para mim. E depois, faça o resto, você vai fazer e preparar uma refeição para você e para seu filho. Primeiro, você traga para mim, porque Deus falou para Elias que ordenou que aquela mulher o sustente. Se ela come a semente, ela morre, e Elias não tem sustento. Elias está aqui trazendo uma bênção para a vida dela. Deus podia dar o recurso, o sustento para Elias. Deus dá para a viúva, para ela sustentar o profeta. Deus vai dar comida para a viúva, com um propósito: você vai sustentar o meu profeta. Irmãos, ela fez. E Elias fala: pois assim diz o Senhor Deus de Israel: sempre haverá farinha na sua vasilha e azeite no jarro, até o dia que o Senhor enviar chuva. Olha, Deus está falando que não vai faltar farinha. Ela fez o bolo, fez o pão, Elias comeu, ela fez para ela, para o filho dela. Quando ela chegou na vasilha, estava cheia de farinha e a botija cheia de azeite. Ela acha que vou fazer de novo. Eu estou aqui imaginando: meu filho, vamos comer, vamos comer. E fez de novo aquele bolo. E ali o filho, ela chega na vasilha, está cheia de novo, porque Deus está dando abundância para ela. Mas não é para ela apenas, é para ela sustentar o profeta. Deus humilha o profeta diante de uma viúva, para mostrar para o profeta que quem é Deus é Ele. Escola, a gente tem que aprender. Tem uma irmã que já faz anos que ela deposita 50, agora 60 reais da minha conta todo mês praticamente. Eu falei: irmã, não precisa. Eu falou: Deus pôs no meu coração, é uma oferta. Você acha que eu sou doido de mandar ela parar? Não, está repreendido, para com isso. Senhor, ela está ganhando diante de ti. Se ela sente no coração, de repente Deus ordenou isso a ela. A escola de Deus, filho. Bem-vindos. Você aceita? Quero chamar o pessoal do louvor, porque eu quero finalizar. Elias, agora vamos para a guerra. 3 anos e meio, Jônio, sem chuva, a terra devastada, o povo gritando e Acabe querendo matar Elias. Onde que ele está? Aí no capítulo 18, eu só vou ler esse versículo. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque estou mandando chuva, estou trazendo a chuva sobre a terra. Sabe o que Deus está falando? Não é para avisar Acabe que está vindo chuva e ele vai ficar feliz. Não é isso, porque Deus vai matar Acabe, Deus vai matar Jezabel.
Deus vai matar os 450 profetas de Baal. Deus está falando para Elias o seguinte: vai lá e diga a Acabe: chegou a sua hora, é hora de botar esse Baal por terra. Elias, você agora está preparado. Irmãos, e aí começa a batalha. Quando Elias chama todos os profetas de Baal e todo o povo de Israel, e ele fala: vamos ver hoje quem é Deus aqui, se é Baal ou o Senhor. Preparem aí as ofertas de vocês. E eles prepararam. Agora invoque o Baal, o Deus que responder com fogo. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Clamem. Eles começaram a clamar, clamar, clamar. Vamos lá. E eles começaram a se bater, a se cortar, e nada. Vai, quem sabe ele está dormindo. Elias começou a zombar. Elias cresceu. Elias saiu da escola, irmãos. Ele passou de ano. Deus ensinou Elias a dependência. Elias tinha certeza que o fogo de Deus desceria naquele lugar. Quem tem intimidade tem confiança. Quem tem intimidade tem confiança. Quando você olha por um enfermo, se você está íntimo de Deus, você sabe o que Deus vai fazer. E quando Elias invoca o nome do Senhor, o céu se abre, o fogo desce e queima o holocausto. E ali o povo grita: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias vence. Glória. Elias vai para o monte, dobra o joelho na presença do Senhor e põe a cabeça no meio dos joelhos e começa a clamar. Deus vai mandar chuva, mas Deus quer que você ore. Não vai cair assim de graça, não. Tem um preço na oração, filho. Você saiu da escola, você está na escola. E Elias começa a clamar. Chama o seu servo e fala: vai lá, vê se tem alguma nuvem. O servo vai: não tem não. Ele continua orando, vai lá. 6 vezes. Na 7ª vez, quando o menino sai lá, ele olha: ei, eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias se levanta, tira o pó, vai lá, avisa Acabe para se apressar, porque a tempestade de Deus está chegando, a chuva do Eterno está chegando, o avivamento na tua vida está chegando, a bonança do Senhor está chegando, a frutificação, porque você orou, porque você aceitou a escola de Deus, você entrou na brecha, no quarto, na intimidade, você confiou, você não desistiu. Agora Deus está trazendo a bênção sobre a tua vida. Fique de pé. Se você crê, aleluia, se coloque agora, se inscreva na escola de Deus nesta noite. Vai lá, aleluia.
seja aprovado na tua presença, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Senta um pouquinho, ainda dedilhando ali. Ainda a razão de viver. Você não é obra do acaso. Você não está nesse mundo por acaso. Alguém te criou e esse alguém é Deus. E Deus não te colocou neste mundo para você viver uma vida negativa, derrotada, angustiada. Não. Deus te colocou aqui para que você tenha vida e a tenha em abundância. Uma vida plena,
uma vida com propósito. E nesta noite o Senhor quer que você faça uma aliança com Ele, através de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, Ele diz que está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, Ele entra. Essa porta fala do nosso coração. E se nessa noite você quer receber Jesus como Senhor e Salvador, ou se nesta noite você quer voltar para os caminhos do Senhor, Ele está te esperando. Você precisa tomar uma decisão. Ele fala: aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante de meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai e dos seus santos anjos. Se você quer receber Jesus, eu quero orar por você. Se você quer voltar para Jesus, eu quero orar por você. Alguém no nosso meio, levante a sua mão, eu vou orar por você. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Há mais alguém que quer voltar ou quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Amém. Glória a Deus pela sua vida. Jesus já viu, pode baixar a mão. Há mais alguém? Há mais alguém? Amém. Glória a Deus pela sua vida. Deus já viu, Deus tem uma obra na sua vida. Deus vai mudar não só a sua vida, a sua história. Há mais alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor? Quem que levantou? Eu não vi. Aí atrás? Amém. Deus te abençoe. A festa do céu, irmãos. Quando um pecador se arrepende, a festa do céu. Há mais alguém? Quero chamar vocês para vir aqui embaixo. Alguém da igreja irá acompanhá-los. Pode vir, não tenha vergonha. Vou orar por vocês. Vem aqui. Como no Salmo 150, verso 6 diz: tudo que tem fôlego, louve a Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.